Olha só, já parou para pensar quem é que tem o poder de bater o martelo e dar a palavra final numa discussão? Na nossa análise de hoje, a gente vai desvendar um conceito que é a base de tudo isso, a tal da jurisdição. É basicamente o poder que o Estado tem para resolver conflitos de uma vez por todas. E a gente vai entender direitinho como isso funciona. Pensa numa situação super comum. Duas pessoas fecham um contrato. De repente, uma delas acusa a outra de não ter cumprido a sua parte. E aí? Começa aquela discussão sem fim. Quem é que decide quem está certo? Quem tem autoridade para botar um ponto final nessa história? Certo. Para a gente conseguir responder isso, a gente precisa dar um passinho para trás e entender o básico. A base de tudo, na verdade. Como é que o Estado se organiza para manter a ordem e, claro, para resolver pepinos como esse aí do contrato? Bom, tudo começa com aquela famosa separação dos três poderes, né? É como se fosse uma grande divisão de tarefas do Estado. Pensa assim, o legislativo é quem cria as regras do jogo, ou seja, faz as leis. O executivo, por sua vez, é quem administra o país no dia a dia, bota a máquina para rodar. E o judiciário? O judiciário tem um papel super específico, pegar essas leis e aplicar nos conflitos que pipocam por aí na vida real. E aqui está o pulo do gato. A ferramenta principal, a função mais essencial do poder judiciário é exatamente isso que a gente chama de jurisdição. É tipo o coração de tudo que ele faz, a verdadeira razão de ele existir. Então vamos lá, direto ao ponto. O que é exatamente essa tal de jurisdição? Como é que o Estado vira esse grande árbitro oficial dos nossos conflitos? Olha só a definição. É importante entender que jurisdição não é só um poder, é também um dever. Um dever que o Estado tem de, basicamente, dizer o que é o direito, num caso concreto. Ele entra no meio da confusão, resolve o conflito e, com isso, busca uma coisa muito maior, a tal da paz social. E aqui a gente vê uma diferença fundamental. De um lado, a gente tem a jurisdição, que é o jeito oficial, o jeito permitido de resolver as tretas. Do outro lado, a autotutela, que nada mais é do que fazer justiça com as próprias mãos. E a regra aqui é bem clara, e isso é proibido. Justamente para que o Estado concentre essa função e a gente não viva no meio do caos, né? Mas calma lá, esse poder todo do Estado não é absoluto. Não é uma carta branca para fazer o que quiser. Muito pelo contrário. Ele segue umas regras bem rígidas, alguns princípios que garantem que o jogo seja justo para todo mundo. Bora ver como é que isso funciona na prática. A primeira grande regra é essa aqui. O juiz não age por conta própria. Pensa nele como um árbitro de futebol que não apita o início do jogo do nada. Alguém precisa ir lá e chamar ele para entrar em campo, pedir a intervenção dele. E o nome disso é princípio da inércia. Ou seja, o poder judiciário fica parado, inerte, esperando. Ele é reativo, não sai por aí procurando briga. Ele só começa a se mexer quando uma das partes interessadas vai lá, bate na porta e pede ajuda oficialmente. Aí sim, começa um processo. Agora, em contraste com essa inércia, a gente tem essa garantia aqui que é poderosíssima e está na nossa Constituição. Ela diz o seguinte: uma vez que alguém bateu na porta e pediu ajuda, o judiciário não pode, de jeito nenhum, virar as costas. Nenhuma lesão ou até ameaça a um direito pode ser ignorada. Esse é o famoso princípio da inafastabilidade da jurisdição. É a garantia de acesso à justiça. E tem mais um pilar fundamental, o princípio do juiz natural. O que isso quer dizer? Quer dizer que ninguém pode ser julgado por um tribunal de exceção, um tribunal criado de última hora só para julgar aquele caso específico. A autoridade que vai julgar o conflito já está definida na lei antes mesmo da briga começar. Isso, claro, é uma garantia gigantesca de imparcialidade. Beleza, agora a gente vai entrar num ponto que costuma dar um nó na cabeça de muita gente, até de quem estuda direito. Qual é a diferença entre jurisdição e competência? Porque, não é a mesma coisa, não. Olha, a melhor maneira de entender é com uma analogia simples. Pensa que a jurisdição é o poder de julgar, um poder grandão que pertence a todo o judiciário. É como se fosse o hospital inteiro. Já a competência, a competência é a especialidade. É a regra que define qual médico vai atender qual paciente. O cardiologista cuida do coração, o ortopedista cuida do osso quebrado, entende? A competência é a fatia da jurisdição, é o pedacinho daquele poder todo que cabe a cada juiz específico. Ok, a gente já entendeu a teoria, o que é esse poder, quais são as regras do jogo. Mas e na prática? Como é que a jurisdição aparece no nosso dia a dia? Basicamente, ela se manifesta de duas formas principais.
A primeira é a mais famosa, a que todo mundo pensa, a jurisdição contenciosa. É quando tem briga, tem um conflito de interesses, uma lide, como se diz no direito. Uma ação de cobrança é um exemplo perfeito. Mas também existe a jurisdição voluntária. Aqui não tem briga. As partes, na verdade, procuram o juiz em comum acordo, só porque a lei exige essa intervenção para validar alguma coisa. Pensa num divórcio amigável, por exemplo. E isso puxa uma outra questão, uma que gera um debate danado no mundo jurídico. E a arbitragem? Aquele método em que as partes, em vez de irem para a justiça comum, escolhem uma pessoa, um árbitro, para resolver a briga de forma privada. Isso aí é considerado jurisdição? Então, a arbitragem é uma forma privada de resolver conflitos e é super usada, mas a natureza dela é polêmica. Tem uma galera de especialistas que diz que sim, que é uma forma de jurisdição, só que exercida por um particular. Outra corrente já defende que não, que jurisdição de verdade com o J maiúsculo só pode vir do Estado. É um debate técnico e o importante aqui é saber que essa é uma área bem complexa. Então, para a gente amarrar tudo, vamos a um resumo essencial. Primeiro ponto. Jurisdição é aquele poder-dever que o Estado tem de intervir nos conflitos para manter a paz social. Segundo, competência não é a mesma coisa. É a medida, a fatia da jurisdição. Define qual juiz julga qual caso. Terceiro, tudo isso é guiado por princípios, que garantem um julgamento justo, como o da inércia. E por último, ela pode aparecer tanto quando tem briga, na chamada jurisdição contenciosa, quando não tem, na voluntária. E para fechar, fica aqui uma provocação, uma reflexão que vai um pouco além da técnica. Quando o Estado usa todo esse poder de jurisdição e dá a palavra final num caso, será que a gente pode dizer que a justiça foi de fato sempre alcançada? Fica aí a questão para a gente pensar.